Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Israel Miranda e hoje eu quero pensar com vocês a respeito de um princípio importante da interpretação bíblica. E tudo que eu vou falar aqui, o grande objetivo é chegar ali, nesse ponto, do quanto é importante quando você for estudar a Escritura, a cuidar disso. Mas antes, eu peço, se inscreva aí no canal, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Você curtindo estará falando ao YouTube que o canal ou que o vídeo é relevante e ele então vai sugerir a outras pessoas também esse vídeo. E você se inscrevendo nos ajudará a alcançar a nossa primeira meta, que é chegarmos a 1000 inscritos neste canal. Faltam 6 pessoas para chegarmos a 800 inscritos. Se você não é inscrito ainda, dê essa moral para a gente e se inscreva aí e bora para a nossa reflexão. Ela se encontra em Atos 16, 17, 18. Lucas, narrando na primeira pessoa, diz que Paulo, Silas, e se percebe, ele também está presente, estava em Filipe e indo para o lugar da oração, uma jovem começa a segui-los com o espírito de adivinha e vai dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Esse texto diz depois que Paulo ficou chateado, depois de alguns dias, expulsa o demônio daquela mulher. Quando nós nos deparamos com textos como esse, nós temos algumas coisas que talvez mexem com a gente. A primeira é o fato de alguém que está ou endemoniada, e talvez alguém diria, mas não é um demônio. Mas sim, percebe-se que é assim, um demônio, alguém então, um espírito divino, vamos pensar assim, que está falando verdade. Paulo é servo de Deus Altíssimo e Paulo está anunciando o caminho da salvação. E a gente diria, puxa, olha, o demônio está falando a verdade. Mas este não é um texto isolado da Escritura em que encontramos, digamos, um demônio falando a verdade. Por exemplo, se lemos Marcos 6, Jesus está ali e os demônios dizem para ele: o que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? Outro texto está em Atos, em que os filhos de Cefas vão expulsar um demônio. Dizem e ouvem que conjura o demônio em nome de Jesus, que Paulo também está usando. Mas os demônios vão bater nele, vão dizer, nós conhecemos Jesus, também sabemos quem é Paulo. E vocês quem são? Digamos, os demônios estão ali falando verdade, né? Ou diz, está vendo como os demônios sabem quem é quem? Como os demônios sabem quem é de Deus, quem não é, quem anda com o Senhor, quem não é. Que os demônios estão a reconhecer que Paulo de fato é de Deus. Mas aí você fala, puxa, e por que Paulo expulsa então o demônio se ele está falando a verdade? Tipo, dá um testemunho da verdade. Alguém diria, talvez porque está a oprimir aquela moça, né? E o evangelho é para libertar a pessoa. Talvez também podemos pensar nessa possibilidade. Mas esquerra tudo isso. Meu foco não é entrar no mérito dessa questão. Embora, se nós lemos ali esse texto, a partir desse princípio que eu vou considerar aqui, talvez veremos o quanto ela não está necessariamente focado em comunicar uma verdade. Porque temos que perguntar, primeiro, quem é essa mulher? Essa mulher, muito provavelmente, a tradução aí do grego diz que ela tinha um que? Pneuma piton. A pneuma espírito, adivinha que é o piton. Portanto, ela era uma pitonisa, que é no caso, podia ser uma sacerdotisa, uma referência aí a Apolo Piton, visto que Apolo venceu Piton. Divindades grega. E, portanto, ela tende a ter no mínimo ali uma referência, caminhos que apontam para Apolo Piton e algo parecido com as sacerdotisas no contexto aí de Apolo Piton. Mas um outro ponto fundamental aqui é também que, por exemplo, biblistas acham que entendem, exemplo é o comentário bíblico comentário bíblico NVI, mas é de F. Bruce, faz uma crítica à NVI, diz que não deveria traduzir como que ela estivesse dizendo que são homens que anunciam o caminho da salvação, mas que talvez seria um caminho da salvação. E isso talvez já traz uma outra perspectiva sobre o que ela está comunicando. Por quê?
porque já iria colocar em xeque a questão daquilo que os evangelhos nos mostram sobre Cristo, que não é um caminho, é o caminho. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Portanto, já não ficaremos tão otimistas quanto a dizer a verdade que ela está dizendo ali, quanto à questão do caminho, se pensamos que é possível traduzir como um caminho. E até faz bem muito sentido. Por quê? Porque o contexto ali é greco-romano. É um contexto de quê? De politeísmo. O panteísmo grego tem várias divindades e faz muito pouco sentido pensar que um espírito imundo está falando que Jesus, que eles são servos de Deus, anunciando o caminho, visto que naquele contexto, o povo daquele contexto está fazendo o quê? Está acostumado a pensar em possibilidades de caminhos. Entendes? Isso é um ponto. Mas o meu foco também está em quê? Que é aqui entre o meu ponto principal, está na ideia de servos do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Que Deus Altíssimo é esse que este Espírito aqui está se referindo? É o nosso Deus. A tendência é que a gente pensa que é o nosso Deus. Por quê? Primeiro, porque Paulo de fato é servo de Deus. Segundo, é que a gente já lê esse texto com esse pressuposto de que o demônio está falando uma verdade ali sobre Paulo. E alguns dizem, embora está falando a verdade, e como Paulo está comprometido com a verdade e com o amor às pessoas, então faz o quê? Então expulsa o demônio, mesmo que ele fale a verdade. Mas vamos lá. Primeiro, existem algumas possibilidades quanto à expressão Deus Altíssimo aqui. E para isso, nós temos que entender o quê? Esse princípio que eu quero compartilhar com vocês. O quê? Que é o princípio histórico. O contexto histórico-cultural do texto é indispensável para compreendermos bem a mensagem do texto. Temos que compreender o contexto religioso do Novo Testamento para entender a referência dessa mulher, ou pelo menos do Espírito sobre ela, ali, nesse texto. Filipe é uma cidade que fica a norte da Grécia, é uma cidade da Grécia, que se tornou colônia romana aí em 32 ou 42 a.C., quando o imperador romano, quando Júlio César morreu, os generais tiveram que pegar, estavam numa guerra ali no contexto de Filipe, no norte da Grécia, e tiveram que deixar homens do seu exército ali na cidade de Filipe. E Filipe virou que é uma colônia de Roma. Mas voltando para o ponto, qual é o ponto? Quando a gente estuda o contexto religioso da Grécia, o que é que a gente percebe? Greco-romano, o que é que a gente percebe? Que os deuses, as divindades, eram no mínimo vistas em 4 classes. A primeira classe é a classe que a gente geralmente trabalha dia do Olimpo, né? Os deuses do Olimpo, que são aí como se fosse o supremo, né? O máximo. Tem aí Zeus, Hera, Dionísio, Afrodite e outros deuses ali do contexto do Olimpo, que eram vistos como aqueles que moravam na montanha de Olimpo, e também a arqueologia acabou mostrando que também nos templos tem ali essa referência a eles também. Essa é a classe dos altos, que eram eternos, mas um contexto de eternidade diferente do contexto judaico-cristão, que tem a ideia de autoexistência de Deus. Esses deuses eram eternos, mas não eram autoexistentes. Eles passaram a existir em algum momento. A segunda classe é a classe dos deuses regionais, que eram deuses, mas que dominavam uma certa região, cuidavam daquela região. E o terceiro era a classe dos heróis. Os heróis aqui eram humanos com habilidades extraordinárias e que acabavam se tornando deuses. Exemplo, claro, é Hércules. Hércules faz parte dos ídolos, dos heróis, que também são vistos como deuses. E o quarto é a classe dos daimons, que traduzindo para o português é mesmo o demônio. Só que no contexto da Grécia, os demônios ali não eram como a gente vê no contexto bíblico, ruins, maus. Não, tem os daimons bons e os daimons ruins,
queria através de cacodaimons, e outra palavra fugiu aqui, mas que deu demônios bons e demônios maus. Agora, isso ajuda a compreender o quê? Primeiro, quando lemos aqui no contexto greco-romano, a palavra Deus Altíssimo era uma expressão bem genérica, não era algo específico. Com genérico, estou dizendo o quê? Poderia ser uma referência, por exemplo, ao Deus dos judeus, que alguns viam como se fosse um Deus supremo, que está acima de todas as demais divindades. Essa possibilidade de várias divindades, mas que tem um Deus supremo, que tem um Deus que está acima dos demais deuses. Mas é também uma referência a Zeus, às vezes. É também uma referência a Zeus como sendo esse Deus supremo, o Altíssimo, que está acima dos demais, digamos assim. E, portanto, não dá para pensar, dizer que a mulher está se fazer uma referência ao quê? Ao Deus Altíssimo. É mais provável que seja o quê? Talvez aqui a Zeus, visto como esse Deus está acima dos outros, que é o Deus Altíssimo. Quer dizer, ela acaba fazendo o quê? De forma reducionista, atribuir os missionários a uma divindade do contexto do panteão grego ali. Portanto, já percebe que não é uma verdade que ela está comunicando, porque Paulo não está adorando ali a um Deus, não é um servo do Deus, de um Deus do contexto greco-romano. Agora, a segunda possibilidade é que talvez quando ela diz que eles são servos do Deus Altíssimo, é uma referência ao quê? A ideia de deuses locais, a uma divindade regional, aquele segundo grupo, uma divindade regional. E essa divindade regional que ela de fato está trabalhando é Teus e Pistos, que é no contexto do que uma divindade local ali, uma divindade regional. É como que se essa mulher ou o espírito sobre ela está falando que Paulo e Silas, e também podemos pensar na possibilidade de Lucas ali nesse contexto, são que servos da divindade local ali onde eles estavam. Quer dizer, Deus é Pistos, um Deus local ou regional com essa visto nesse sentido. Portanto, as duas possibilidades mais possíveis não mostram que está se referindo ao Deus verdadeiro que Paulo e Silas serviam, que nós servimos, e ao Deus do judaísmo. É talvez um reducionismo a um Deus altíssimo, que podia ser também Zeus naquele contexto, mas que também poderia ser quem? Poderia ser também ali um Deus regional com esse nome, ou que era assim tratado como Deus Altíssimo, Theos Epistos. Consegues perceber? Em outras palavras, primeiro a mulher não está falando, muito provavelmente na tradução também que é possível, em um único caminho da salvação. Segundo, a mulher não está se referindo que Paulo e Silas servem ao Deus que nós servimos, mas essa leitura do Deus Altíssimo era possível não exclusivamente ao nosso Deus, mas também a outras divindades. E terceiro, talvez ali pode ser uma referência a um Deus regional, a um Deus daquela região de Filipe, em que eles estão ali anunciando, falando, que ela está falando, anunciando, como se fossem servos deste Deus que eles estão servindo. Portanto, o texto ali não nos remete a um demônio falando a verdade. Sim, na Escritura temos aí espíritos maus, demônios, reconhecendo a autoridade de alguém, falando alguma verdade, mas nesse texto ali não é sobre isso. Para que a gente compreenda isso, temos que fazer o que? Temos que estudar o contexto histórico-cultural ali do mundo do Novo Testamento e também particularmente ali do texto que nós estamos lendo no livro de Atos. Por isso, meu irmão, quando for estudar, lute para compreender o contexto histórico religioso, o contexto político, o contexto geográfico, para você compreender o que de fato o autor queria comunicar com aquilo que ele está registrando ali. Assim, evitamos cometer erros e atribuir ao texto que o texto não está nada querendo comunicar. É provável que o Deus Altíssimo ali seja uma referência a Zeus,
É provável também que pode ser ali uma referência a um deus regional no contexto do panteísmo, no panteão ou na visão religiosa dos gregos ou então da cultura greca romana. Ok? Então pense nisso, cuide disso e lute para aprender. Compre o comentário bíblico histórico-cultural, um deles, um dos melhores, eu ali do Greg Kinnear, do Novo Testamento, e isso pode te ajudar bastante. Ou também você pode pegar, tem um comentário que também não é história cultural, mas dá uma pequena pincelada histórica que pode ajudar a compreender isso ali muito melhor. Mas o fim de tudo mesmo é que a moça foi liberta, Paulo foi preso e resultou na conversão ali do carcereiro da prisão, e temos talvez uma das declarações mais lindas sobre o Evangelho, sobre a salvação, que é o homem perguntando: o que é que eu faço para ter salvo? Ele responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mostrando assim o meio pelo qual Deus decidiu que a sua expiação na cruz seria o condicional para a salvação, que é crer em Cristo Jesus, diante da graça que nos ofereceu a tamanha e tão grande salvação. Ok? Um abraço, curta, se inscreva, compartilha e bora estudar a Bíblia historicamente. Lutar para entender o contexto histórico do texto bíblico. Abração!